não estava sendo gravada, então agora está sendo gravada. Obrigado, Idorei, por ter lembrado aí de gravar a aula. Então, pessoal, só para que vocês entendam, nós temos que os contratos eles surgem no mundo jurídico, eles nascem, eles produzem, né, os resultados que deles nós esperamos e eles se extinguem. Essa é a regra geral da vida, podemos falar assim, de um contrato. E o nascimento do contrato, nós já estudamos que, tecnicamente, isso é tratado com um tema chamado formação de contrato. Então, nós vimos que há a formação dos contratos quando há uma convergência quando há convergência de interesse, a manifestação das vontades, quando elas convergem e a parte diz sim, ali, né, na aceitação, nós temos o surgimento do contrato. Então, feita essa introdução do que nós já vimos e do que nós vamos ver agora, nós podemos falar sobre extinção dos contratos. Tá bom? Então, tema extinção dos contratos. Então, quando eu digo extinção dos contratos, eu estou me referindo às situações que fazem com que o contrato deixe de existir no mundo jurídico. Ele passe a não existir mais. Da mesma forma que acontece com as pessoas naturais, que a partir do momento em que elas morrem, elas deixam de ter personalidade jurídica, de serem sujeitos de direitos e deveres, nos contratos, quando há sua extinção, encerra todos os efeitos ligados ao contrato, ok? Então, nós temos que estudar e falarmos agora a respeito de extinção dos contratos. Eu gostaria de falar para vocês que a estruturação geralmente é feita o seguinte, ó. Ele se divide o contrato em duas situações: as causas naturais e as causas que são posteriores ao contrato. E as posteriores ainda são divididas em duas outras situações, 1 e 2. Nós vamos falar agora com vocês das causas chamadas naturais. O que é, Leonardo, uma causa natural? Quando eu falo causa natural, eu estou dizendo que o contrato se encerrou. Por quê? Porque o que foi pactuado, o que foi acordado, as obrigações assumidas no contrato, elas foram devidamente cumpridas. Ponto. Isso é o que espera. Isso é o que todas as pessoas esperam, meus amigos, quando há a celebração de um contrato. Ninguém celebra um contrato, óbvio, a não ser que a pessoa esteja de má fé, mas ninguém conta com isso. Nós sempre partimos do ponto da boa fé das pessoas. Ninguém celebra um contrato para não cumprir o contrato. Muito pelo contrário, todos nós celebramos contratos com a expectativa do cumprimento de todas as obrigações ali assumidas. Ponto. Essa é a lógica da relação contratual. Então, quando nós falamos da extinção natural do contrato em razão do cumprimento, nós estamos falando, olha, o contrato atingiu a finalidade a qual ele se destinava. Ok? Então, a primeira forma de extinguir o contrato é com o cumprimento de todas as obrigações que foram assumidas. Vamos para um contexto bem simples. Não sei se vocês podem ver aí, ó. Eu tenho um popzinho aqui. Eu entro na loja, tá o popzinho lá na prateleira. Eu pego o pop na prateleira, tá lá o preço R$10. Não é R$10, eu nem sei quanto tá um pop. Eu pego o popzinho na prateleira, vou ao caixa, pago e levo o pop embora.
Observem que, nesse caso, há um contrato de compra e venda. E esse contrato, ele se extinguiu no momento em que eu efetuei o pagamento e a loja me entregou o objeto. Então, nós tivemos ali um contrato, porque vocês lembram que havia uma proposta, porque a oferta ao público ela se assemelha, né, à proposta. Então, existia uma proposta da loja e eu, quando peguei o objeto e fiz o pagamento, eu aceitei aquela proposta. Então, nesse caso, nós temos um contrato de compra e venda que foi naturalmente extinto. Naturalmente extinto. Então, o contrato surgiu, produziu os efeitos e se encerrou. Tudo bem com relação ao... Tem alguém com o microfone aberto aí, eu não estou conseguindo. Então, quando eu falo de extinção dos contratos pelo cumprimento do que foi pactuado, eu estou falando, né? Eu estou falando que as partes cumpriram as suas obrigações, aquelas que foram assumidas dentro do contrato, ok? Então, isso é o que todos nós esperamos quando celebramos um contrato, que eles sejam cumpridos. Alguma dúvida com relação à extinção natural dos contratos? Eu gostaria de fazer uma advertência, vai estar mais à frente aí do nosso material, mas aqui nós estamos falando de cumprimento total das obrigações, tá bom? Não estou falando de cumprimento parcial, não. Eu estou falando de que há extinção do contrato quando há o cumprimento total, das obrigações assumidas, tá bom? Então, com o cumprimento total é que há a extinção do contrato. Há ainda uma outra situação, que é a verificação de um fator eficacial. Lembrem que quando nós estudamos plano de existência, validade e eficácia, nós falamos sobre o plano de eficácia. Uma outra coisa importante, deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês, que eu só posso falar, né, e trabalhar o tema extinção de contratos. Só me é lícito falar em extinção de algo que existe. Eu não posso falar ou trabalhar extinção de contratos inexistentes. E quando nós voltamos lá para as aulas introdutórias de contrato, as primeiras aulas, eu expliquei para vocês que alguns contratos não existem. O contrato feito, olha, eu acho o meu popzinho bonito, eu faço um contrato. Leonardo Vidal Calide se compromete a pagar um salário para um salário não, desculpa não entrar no contrato de trabalho. Leonardo se compromete a dar uma retribuição mensal ao POP de R$100 pelo aformosamento que ele traz ao meu escritório, que ele traz ao meu quarto. Olha, observe que esse contrato, eu não posso sequer falar que ele vai ser extinto. O que eu vou dizer é que esse contrato é inexistente. Por que esse contrato é inexistente? Esse contrato é inexistente porque o popzinho aqui é um objeto e ele não pode ser parte em um contrato. Então, o contrato que, porventura, eu venha a celebrar com esse pop, ele é inexistente. Então, eu não posso falar ou trabalhar o tema extinção desse contrato, porque o contrato sequer existe. Tá? Então, feita essa advertência, a gente vai voltar lá para a extinção. Então, existindo o contrato, ele vai se extinguir pelo cumprimento do pactuado ou pela verificação de um fator eficacial. Imaginemos o seguinte, na hora que ocorre o fator eficacial, o contrato se extingue. Digamos que eu tenho o seguinte contrato com uma empresa de água. Eu digo, olha, água, você vai me fornecer 10 litros de água por dia
durante o mês de janeiro de 2020 ou até o dia que chover em Rio Branco. Observem que nós estamos diante de uma condição, evento futuro e incerto. Dentro do mês de janeiro, eu não sei que dia vai chover. Mas se chover dia 10, naquele dia 10, em razão da verificação do fator eficacial, que era a chuva, o contrato se extingue. A empresa não é mais obrigada a me fornecer água e nem eu sou obrigado mais a pagar pelo fornecimento da água. Tá bom? Então, é uma outra situação também de extinção natural do contrato. Ok? Alguma dúvida com relação a isso? Não? Muito bem. Seguimos. Segundo grupo, né? O segundo grupo que nós temos são extinções posteriores. O que é isso? São causas não naturais de extinção do contrato. Essas causas não naturais, elas são divididas em dois grupos: causas anteriores ou contemporâneas à celebração e causas posteriores à celebração. Meus amigos, observem a importância de ter estudado formação de contratos. Por quê? Sem saber formação de contratos, eu não tenho como falar sobre as causas que são anteriores ou posteriores à celebração do contrato. Gostei do meu ponto? Muita atenção com relação a isso, porque aqui o marco temporal é a celebração aqui no meu caso, né? O que demonstra é o momento da celebração do contrato. Então, observem que eu vou analisar agora, e eu tenho que ter isso em minha mente, um momento que houve a convergência de vontade das partes, em que momento isso ocorreu, para poder analisar se a causa que está extinguindo o processo, extinguindo o contrato, ela é anterior ou posterior, tá bom? Deixa eu apagar aqui para a gente poder descer e acompanhar o material. Eu acabei falando aqui, nem me atentando ao nosso material. Vamos lá. Regramento legal dentro do Código Civil. Deixa eu abrir aqui o nosso código. Né? Essa matéria está regulada entre o artigo 472 e o artigo 480 do Código Civil. Eu fiz uma pequena introdução dizendo que os contratos são transitórios, ou seja, eles devem existir apenas durante o prazo necessário para produzirem os efeitos para os quais eram destinados. O estudo do presente tema tem como escopo a análise dos modos como os contratos aqui, tá? Deixam de existir para o mundo jurídico. Anotações importantes, eu já expliquei para vocês que, independente do que aconteça, o contrato deve existir. Os contratos surgem para serem cumpridos, todo mundo celebra contrato para cumprir, e esse é o modo pelo qual, naturalmente, os contratos se extinguem, pelo cumprimento total ou pela ocorrência de um fator eficacial. Existem acontecimentos extraordinários que podem levar à extinção dos contratos. E esses acontecimentos extraordinários é que nós vamos passar a analisar agora. Tá? Esses acontecimentos extraordinários, eles já podem estar presentes, essas situações, acho que mais do que acontecimento, nós poderemos, a galera que está anotando aí, podem substituir acontecimento por... acabei de falar e já esqueci. Existem situações, né, extraordinárias que podem levar à extinção do contrato. Essas situações, elas já podem existir no momento da celebração do contrato ou elas podem vir a existir após a
celebração do contrato. Quando as causas de extinção dos contratos são posteriores à celebração do contrato, elas podem ser a morte do contratante, os acontecimentos extraordinários podem já estar presentes antes ou no momento da celebração, levando à nulidade, ou arrependimento ou a redimissão. E quando as causas de extinção do contrato são posteriores à celebração do contrato, elas podem ser a morte do contratante, caso fortuito ou força maior, resilição, resolução ou rescisão do contrato, tá bom? Então vamos lá. Nulidade ou anulabilidade. Pessoal, quando nós falamos sobre o plano de validade dos negócios jurídicos, nós dividimos em grupos, em fatores, em pressupostos de validade de ordem objetiva, pressupostos de validade de ordem subjetiva e pressupostos de validade de ordem formal. Lembrem que quando eu falo de pressupostos de validade de ordem objetiva, eu estou falando quanto ao objeto do negócio jurídico. Quando eu falo de de pressuposto de validade de ordem subjetiva, eu estou falando do sujeito, e quando eu falo de pressuposto de validade de ordem formal, eu estou falando quanto à forma que foi utilizada para a celebração, para a realização do negócio. O que eu gostaria de exemplificar para vocês no primeiro caso, quando nós estamos diante de algumas situações de nulidade ou de anulabilidade que envolvam pressupostos de ordem subjetiva. Esse é o exemplo que eu vou trazer para vocês. O que seria, Leonardo? O que seria uma situação, um pressuposto de ordem de validade da ótica do sujeito que levaria à nulidade ou anulabilidade do sujeito? Idade. Se o sujeito celebra um contrato e ele tem 15 anos, esse contrato ele é nulo. Ok? Pensem comigo, esse contrato existe. Partes, objeto, manifestação de vontade, forma. Quando eu olho no plano de validade, eu vejo que um pressuposto, que é a capacidade geral para a celebração do contrato, não foi atendida. Por quê? Quem tem menos de 16 anos não pode celebrar contrato ele próprio, ele precisa estar representado por alguém. Então, se eu tenho um contrato em que alguém com 15 anos celebrou sem estar representado, esse contrato ele é nulo. E observem, quando eu volto para cá, fica muito claro entender, ó. Por que é uma causa anterior à celebração? Porque quando ele celebrou o contrato, ele só tinha 15 anos. Ou seja, antes da celebração, ou no momento da celebração, a incapacidade absoluta desse jovem já estava presente. Já era uma causa existente. Ele já era absolutamente incapaz para celebrar o contrato. Então, é por isso que as causas de nulidade elas são consideradas anteriores ou contemporâneas à celebração do negócio, né? Se eu vou olhar pela ótica dos defeitos do negócio jurídico, eu tenho a mesma
a mesma situação, defeitos do negócio jurídico, o erro, a coação, eles já existem, eles já estão presentes antes da celebração do contrato. Antes da pessoa dizer sim, ela já está sendo coagida a celebrar aquele contrato. Então, quando eu falo de causa de nulidade ou de anulabilidade do contrato, eu estou falando de situações que já estão presentes já estão presentes, já fazem parte, mesmo antes da celebração, tá bom? Então, a primeira situação, causas de nulidade ou de anulabilidade, elas já estão presentes antes da celebração, antes que as pessoas possam dizer sim. O Zoom aqui já me acusou os 40 minutos, nós vamos só fechar e abrir de novo, rapidinho, tá, pessoal?